Fala, galerinha. Vamos aqui resolver racionalização de denominadores. Alguns exercícios. Então, para a gente resolver alguns exercícios de racionalização, vamos pegar alguns exemplos, tá? Alguns exercícios aqui para a gente resolver. Então, vamos pegar do mais simples ao mais complexo. Então, vamos ver. Eu vou pegar aqui, ó, 1 dividido pela raiz de 2. Bom, se eu preciso, fazer uma racionalização desse meu denominador é sempre quem está embaixo, Então, o que eu faço? Toda vez que eu tenho 1 sobre raiz de alguma coisa, isso significa que esse meu valor, eu posso reescrever ele de uma outra maneira. Como que eu vou reescrever? Bom, dá pra gente fazer o seguinte, eu vou copiar o meu valor, que é o nosso 1 sobre raiz de 2, e vou multiplicar pelo meu denominador. Meu denominador, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo meu denominador. Tá vendo? Eu peguei o raiz de 2 e multipliquei em cima e embaixo, tá? Quando eu faço isso, vai acontecer o seguinte, eu tenho uma multiplicação de duas frações. Então, 1 vezes raiz de 2 continua sendo raiz de 2. Só que agora embaixo eu tenho raiz vezes raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2 eu posso multiplicar. Então fica uma raiz de 2 vezes 2. Aqui em cima fica raiz de 2 sobre 2 vezes 2, raiz de 4. E a raiz de 4 nós sabemos o valor, Que número multiplicado por ele mesmo que dá 4. É 2, Então a racionalização é 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Tranquilinho esse exercício aqui, Então, para recapitular, eu peguei o meu denominador e multipliquei ele em cima e embaixo, tá? Ó, multipliquei ele em cima e embaixo, de tal maneira que eu conseguisse simplificar essa minha expressão. Beleza? Vamos fazer um outro exercício aqui. Eu vou pegar agora, vou colocar aqui letra B. Eu vou pegar um que é 2 raiz de 3. Bom, qual é a ideia aqui, pessoal? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso pegar o meu denominador. Meu denominador, nesse caso, é o raiz de 3. Eu vou pegar esse denominador, vou multiplicar em cima e embaixo, tá? Na minha fração. Então, fica 2 raiz de 3. Vou fazer a multiplicação por quem? Raiz de 3 sobre a raiz de 3. Tá? Vou fazer essa multiplicação. Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu peguei o meu denominador e multipliquei em cima e embaixo para que eu pudesse simplificar, racionalizar. Tá, e agora, o que eu faço? Esse 2 ele está multiplicando a raiz de 3 no meu numerador. Eu não posso multiplicar o valor que está dentro, tá? Então, desta forma, eu sei que esse valor ficará 2 vezes a raiz de 3, tá? Número multiplica número, raiz multiplica raiz. Então, aqui divide. Raiz de 3 vezes raiz de 3, eu posso criar uma raiz que é 3 vezes 3. Então, fica 2 vezes a raiz de 3. Raiz de 3, Agora embaixo. 3 vezes 3, isso aqui me dá 9. E a raiz de 9 é 3. Então, fica 2 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Essa aqui é a nossa resposta final, tá? Muito tranquilo. Vamos pegar um outro aqui para a gente ver como que vai funcionar. Letra C. Na letra C, eu vou pegar um pouquinho diferente. Ele é assim, ó, 4. Ao invés de eu colocar só uma raiz no denominador, eu vou colocar 2 raiz de 2. Como que eu vou racionalizar este meu valor? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse meu denominador
e preciso racionalizar ele. Como que eu vou racionalizar ele? Eu vou copiar a minha fração 4, 2 raiz de 2. E vou multiplicar em cima e embaixo 2 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Tá? Ó, multipliquei em cima e embaixo, tá? Da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, só que agora eu tenho esse 2 acompanhando a raiz. Ok, qual é o próximo passo? Então agora eu vou fazer a multiplicação. O 4 vai multiplicar o 2 no meu numerador, então 4 vezes 2, 8 raiz de 2. Dividido por quem? 2 vezes 2, isso resulta em 4. Tá? Eu estou multiplicando só os valores que estão fora. 2 vezes 2, 4. Agora aqui, ó, eu tenho a raiz, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 vezes 2. Então aqui eu tenho 8 raiz de 2 dividido por 4 raiz de 4, né? Vou jogar aqui embaixo para a gente continuar. Então, desta maneira, eu posso simplificar, né? Ó. Esse meu 8 eu posso dividir com 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Raiz de 2. Bom, raiz quadrada de 4 é 2. Então, dá para simplificar novamente, né? 2 dividido por 2. Então, a minha resposta final, nesse caso, é só raiz de 2. Beleza, galera? Muito tranquilinho esse daqui também. Vamos fazer mais um. Aqui vamos fazer a letra D. Na letra D, vamos começar a avançar um pouco mais. Então, agora eu tenho uma que é raiz de 2 sobre... Agora eu tenho raiz de 2 mais 1. Bom, aqui, pessoal, a gente vai ter que aplicar um conhecimento que é a nossa questão de conjugado. Eu vou ter que aplicar um conjugado aqui. Então, eu vou pegar todo esse valor, eu também tenho que multiplicar em cima e embaixo, como nós estávamos fazendo. Só que agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Raiz de 2, né? Ó, vamos lá. Sobre. Aqui eu vou colocar um parênteses, tudo bem? Então, fica, ó, raiz de 2 mais 1. O parênteses não vai interferir. Vezes. Vou multiplicar em cima e embaixo, só que agora pelo conjugado. Quando eu falo conjugado, significa que eu vou ter que alterar o sinal entre os meus dois termos. Quais termos? O raiz de 2 e o 1. Se vocês perceberem, aqui alterando o sinal ele fica negativo. Ele era positivo e o conjugado dele é negativo. Então fica dessa maneira aqui. Menos 1. Ok? Bom, como que a gente vai resolver isso agora? Aqui, pessoal, a gente vai fazer as multiplicações tradicionais, que é o famoso distributiva, tá? A famosa distributiva. Vamos fazer a distributiva em cima. Então, em cima vai ficar de qual maneira? Raiz vezes raiz eu posso multiplicar normalmente. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui é raiz de 4. E raiz de 2 vezes menos 1 é menos raiz de 2. Bom, vou dividir. Embaixo, se vocês perceberem, eu posso utilizar uma propriedade, tá? Que é a diferença de quadrados. Eu tenho dois termos, né? Raiz de 2 e raiz de 2, e o 1 e o 1. Esses dois termos são iguais. O que difere entre eles? É o sinal. Um parênteses tem sinal positivo e o outro parênteses tem sinal negativo. Então, toda vez que vocês tiverem essa situação, significa que vocês poderão fazer a diferença de quadrados. A diferença de quadrados é eu pegar o raiz de 2, o meu primeiro termo, elevar ao quadrado. É uma diferença, então menos. E o próximo termo elevado ao quadrado. Tá? É uma diferença de valores ao quadrado. Tá? Diferença de quadrados.
Beleza, então seguimos. Aqui nós temos o seguinte. Raiz de 4, nós sabemos o valor. Raiz de 4 é 2. Menos. A raiz de 2, ela não tem um valor exato, então eu vou manter. Raiz de 2. Vou dividir agora pelas respostas que eu encontrar aqui embaixo. Bom, aqui eu posso utilizar uma outra propriedade. Raiz quadrada elevada ao quadrado eu posso cortar, tá? Raiz quadrada elevada ao quadrado eu posso cortar. Sobra quem? Sobra só o nosso radicando, que é o valor que está dentro da raiz. Eu só posso fazer isso quando for raiz quadrada elevada ao quadrado, tá? O índice da raiz, que é o índice 2, ele tem que ser igual ao expoente que está do lado de fora. Então, aqui, menos 1 ao quadrado continua sendo 1. Então, dá para simplificar um pouco mais essa minha expressão e eu tenho 2 menos a raiz de 2 dividido. 2 menos 1 dá 1. Só que qualquer número dividido por 1 não há necessidade de colocar, né? Então, a minha resposta final é 2 menos a raiz de 2. Essa seria a minha resposta final para esse meu exercício. Belezinha? Vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer a nossa letra E. Nessa letra E, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 1 sobre raiz de 5 mais a raiz de 2. Beleza, nós já sabemos qual é a nossa tática aqui, né? A tática é pegar o meu denominador, multiplicar em cima e embaixo, como nós fizemos aqui anteriormente, né? Ó, multiplicar em cima e embaixo, tá? Ó, como nós fizemos ali em cima. E racionalizar. Só que agora, como eu tenho dois termos, né? Esses dois termos eles estão sendo adicionados, eu preciso multiplicar pelo conjugado. Então, eu vou copiar 1, vou colocar um parênteses, não tem problema. Raiz de 5 mais a raiz de 2, vezes a multiplicação pelo conjugado. O conjugado são os dois termos, só que agora eu tenho que trocar o sinal. Se for positivo, eu coloco um sinal negativo. Se fosse negativo, eu coloco um sinal positivo. Sempre trocado, tá? Sempre com um sinal trocado entre os meus termos. Então, aqui, a raiz de 5 menos a raiz de 2. Beleza? Então, eu peguei aqui o meu denominador e estou racionalizando ele. Ok, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Esse 1, ele vai fazer a distributiva com os valores lá de cima, né? Ó, como a gente já sabe. Só que 1 vezes aquele parênteses, né? Vai continuar sendo o próprio parênteses. Então, continua sendo raiz de 5 menos a raiz de 2. Não tem grandes alterações, continua sendo o próprio parênteses. Agora, embaixo, dá para a gente utilizar de novo a diferença de quadrados. A técnica de aplicar o conjugado é justamente por isso, para a gente aplicar a diferença de quadrados. Como que eu faço a diferença de quadrados? Então, eu vou pegar o primeiro termo. Meu primeiro termo é o raiz de 5. Vou elevar a raiz de 5 ao quadrado, menos o segundo termo, e elevar também ao quadrado. Então, desta maneira, eu faço raiz de 5, que não tem resposta exata, então eu posso deixar assim, menos a raiz de 2, que também não tem resposta exata, posso deixar assim também. Aqui embaixo, lembra? O meu índice da raiz, ó, é 2, tá? Porque é uma raiz quadrada, índice 2. Então, como eu tenho o índice 2 e o expoente 2 lá fora, eu posso cortar os dois, ó. Corta, 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 corta. Vai sobrar o quê? O só o radicando, que é o 5 menos o 2. Então, a gente pode concluir que raiz de 5 menos a raiz de 2, dividido, faço a subtração. 5 menos 2, 3. Então, dessa maneira, nós chegamos na nossa resposta final. Beleza?
Vamos fazer mais um aqui. Então, estava a letra E, né? Vamos fazer aqui a letra F, tá? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Raiz de 2 dividido pela raiz de 5 mais 2. Então, novamente, eu vou aplicar o meu conjugado, né? Vou copiar, ó, raiz de 2 dividido, posso colocar entre parênteses, não tem problema, mais 2 vezes. Vou multiplicar pelo meu conjugado. O meu conjugado é eu pegar esse meu valor do denominador, multiplicar em cima, com o sinal trocado, é mais, eu coloco menos. Se fosse menos, eu colocaria mais, sempre com o sinal trocado. E aqui embaixo, raiz de 5 menos 2. Então, estou aplicando aqui a minha racionalização. Beleza, o que mais? Agora aqui, ó, vou aplicar a distributiva. Então, a raiz de 2 vai multiplicar a raiz de 5 e a raiz de 2 vai multiplicar o menos 2. Então, eu tenho raiz multiplica raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 5, isso aqui é raiz de 10. Raiz de 2 menos 2, aqui, galera, eu não posso multiplicar os valores que estão dentro. Então, fica menos 2, raiz de 2. Só raiz multiplica raiz, tá? Lembra disso. E embaixo, novamente, a diferença de quadrados, né? Então, essa nossa diferença de quadrados, eu vou pegar o primeiro termo, que é o raiz de 5, vou elevar ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado também. Então, desta maneira, eu tenho o seguinte. Raiz de 10, não dá para fazer nada com essa raiz de 10. Menos 2 raiz de 2, também não dá para fazer nada. E embaixo, como eu tenho uma raiz quadrada de índice 2, eu posso cortar, né? Fica só o 5 menos e 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. Então, dessa maneira, eu tenho 10, raiz de 10, menos 2 raiz de 2, dividido 5 menos 4, 1. Então, a minha resposta final será raiz de 10, né? Porque esse 1 não tem problema. Menos 2 raiz de 2. Beleza, galera? É isso. Valeu!